Seja muito bem-vindo ao Homologa Mais, uma plataforma desenvolvida exclusivamente para gerenciamento de projetos fotovoltaicos. Sendo você uma empresa de engenharia que pega os projetos de forma terceirizada dos integradores, ou seja, você um integrador que tem a sua parte de engenharia embutida dentro da sua empresa de integração. Então, assim, eu vou te mostrar agora como você vai dar os primeiros passos utilizando o Homologa Mais. Então, você vai aprender a saber como funciona o dashboard, a cadastrar as etapas do workflow, do pipeline, todas as etapas que tem do processo de homologação. Eu vou te ensinar a criar uma nova empresa, a entregar o acesso da empresa ao seu cliente integrador, se você tiver. Eu vou te ensinar a como criar ali assinaturas do jeito que você achar mais interessante. Então, sem perder mais tempo, vamos para a tela do computador que eu vou te mostrar exatamente tudo isso. Na tela do meu computador, como eu disse, mais uma vez eu repito, seja muito bem-vindo ao Homologa Mais, tá? Essa é uma plataforma desenvolvida para gerenciamento de projetos fotovoltaicos. Eu vou começar aqui falando um pouco mais sobre o dashboard, tá bom? No dashboard, você vai ver aqui o total de clientes que você tem. Total de clientes o quê? Clientes que são cadastrados dentro da plataforma. Então aqui nós temos uma aba de clientes, onde você pode cadastrar todos os seus clientes. Aqui eu estou com 0 clientes cadastrados esse mês, você pode perceber, porque aqui o filtro está para esse mês. Aí então nós temos a quantidade de projetos ativos, que são projetos que estão em andamento no processo de homologação, projetos concluídos, total de projetos, o fluxo de caixa, ou seja, basicamente os pagamentos que entraram, os que estão pagos, que estão pendentes, que estão vencidos, atividades recentes, projetos por etapa. O que significa isso? Aqui você consegue ver um gráfico rápido, fácil e bem visível para você identificar quantos projetos tem em cada etapa do processo de homologação. Aqui você consegue identificar tudo isso, tá bom? Se eu passar o mouse aqui, ele vai trazer as informações, parecer de acesso emitido sem obra de rede. E aqui eu posso verificar os que estão no prazo e os que estão fora do prazo, tá? Dashboard que é bem rápido para uma visão mais ampla, perfeito? Nós também temos aqui dentro do Homologa Mais a parte de mapa. O que significa isso? Todo projeto que o seu integrador, o seu cliente, no caso, se você for uma empresa de engenharia terceirizada, todos os projetos que o seu cliente integrador enviar, ele vai trazer aqui no mapa de projetos. É importante dizer que no acesso dele também vai aparecer esse mapa só com os projetos específicos da empresa dele. E assim vai ser com todos os clientes, tá bom? Aqui nós temos também um chat. O Homologa Mais ele também tem integrado um chat embutido, na qual você pode enviar mensagens automáticas. Então, acabou aquela situação de você ter que passar os projetos de etapa dentro da sua planilha, se você usa planilha, usa Trello, usa Apps, independente disso. O que acontece normalmente? As empresas de engenharia, ela vai lá, passa o projeto de etapa dentro do sistema que ele utiliza, independente de qual for, e ainda vai ter que ir lá e notificar o integrador em relação a isso. Não vai mais precisar se preocupar com isso. Por quê? Porque no ato de você, aqui no pipeline, passar um projeto de etapa, tá? Por exemplo, para cá, ó, erro de documentação, você vai preencher as informações, lembrando que tudo isso aqui é configurável, tá? Você coloca as informações que você quer preencher, você descreve aqui, bonitinho, e ele vai enviar uma mensagem. Quando você passa de etapa, o projeto vai passar de etapa e você vai enviar uma mensagem de forma automática para o usuário, tá? Isso é em todas as etapas. Lembrando que as informações que você quiser é que vão ser enviadas. Isso é totalmente configurável, perfeito? Beleza? Se eu clicar aqui no mapa, ó, se eu clicar aqui, ó, o cliente está aguardando aqui, ele mandou, no aguardo da TRT grato, a ADMI também mandou outras mensagens. Você pode perceber, ó, que quando o protocolo foi finalizado, o meu suporte ele só preencheu lá naquelas condições que eu acabei de te mostrar o protocolo, a data de protocolamento, ele já enviou aqui a mensagem no chat de forma automática. Beleza? E aqui ele já até avisou, essa vistoria foi finalizada ontem, tá ótimo. Parte de tarefas, isso aqui também é muito interessante, porque aqui você pode incluir tarefas que você tem que executar, inclusive até criar uma cadeia. Eu não vou entrar muito nisso agora, mas é bem legal também. Aqui nós também temos a questão da pendência do cliente. O que significa isso? Você pode criar uma tarefa, eu vou pegar um cliente aqui aleatório, quando você cria uma tarefa, ó, coloca um nome aqui, a descrição, você pode criar essa pendência para o cliente. E lá no acesso do cliente, que no caso é o integrador, se você tiver, vai aparecer na aba de pendências dele para ele resolver. Assim você vai conseguir centralizar de forma rápida e fácil para o integrador saber o que é que está faltando por parte dele. Por que o projeto está parado? Por causa daquilo. E ele tem que se responsabilizar em finalizar aquilo ali. Sabemos que os integradores mandam muitos projetos,
que às vezes falta documentação e você pode desenvolver dessa forma, ele vai saber que o projeto está parado por causa de alguma pendência que ele precisa resolver, perfeito? Nós vamos agora à parte principal, que é a parte de projetos. Na parte de projetos, você vai ver um pipeline com todos os projetos, tá, de homologação que estão em andamento. Lembrando que essas etapas aqui, ó, de projeto novo, análise inicial, erro de documentação, gerar RT, aguardando pagamento da RT, são 100% configuráveis, ou seja, eu configurei para a forma que eu trabalho, tá? Você vai poder configurar para a forma que você trabalha, independente de qualquer concessionário, perfeito? Aqui em cima nós também temos os filtros. Eu posso organizar dos mais novos para os mais antigos, dos mais antigos para os mais novos. Eu posso filtrar aqui só por empresa, se eu quiser para o meu pipeline aparecer só para a empresa. Eu posso configurar aqui por colaboradores, ou seja, eu quero verificar só os projetos que estão na responsabilidade daquele colaborador. E aqui entra uma coisa muito interessante, que é o fato de você conseguir colocar projetistas terceirizados, suporte terceirizado, se você quiser, para te ajudar a escalar o seu negócio. Então, se hoje você tem medo de passar isso para um projetista, não sabe como você faz, às vezes você tem um sistema muito complexo interno que só você sabe mexer, quando você tenta colocar outra pessoa também, ele não consegue desenvolver, com o Homologa Mais você vai sim conseguir trazer essa possibilidade de você contratar, escalar e organizar tudo isso de forma muito, muito profissional, tá bom? Então aqui do lado nós temos também todos os prazos, eu quero verificar só os que estão em atraso, os que vencem hoje, os que vencem amanhã, os que vencem depois de amanhã, os que estão no prazo. Eu quero verificar a data de entrada na etapa. Então, por exemplo, eu quero verificar os projetos que entraram na etapa tal dia. Eu quero verificar os projetos que foram criados de tal dia a tal dia, entendeu? Você pode trazer isso também. Eu quero mostrar aqui no card a data de entrada, a data de vencimento. Então, quando eu escolho aqui, por exemplo, eu venho aqui em tempo na etapa, cliquei aqui, selecionei. Aqui do lado já está para mostrar as empresas, né? Ou seja, aparece aqui embaixo as empresas. Eu quero verificar a potência em quilowatts também do projeto e eu não quero. Se eu quisesse, eu poderia mostrar os responsáveis. No caso, eu não quero. Eu vou só clicar aqui, aplicar. Você vai perceber agora que ele trouxe as informações. Ó, quantos dias o card está na etapa e a potência de quilowatts. Aqui é a potência de inversor, perfeito? E aqui você vai conseguir visualizar tudo. Inclusive, os que estão em atraso, eles já aparecem aqui em vermelho, tá? E esse atraso é você que configura lá no workflow. Vamos já falar disso. Só trouxe um pouquinho mais para você entender como funciona aqui o pipeline. Se eu clicar aqui ó, em cima de um projeto, ó, vou clicar, cliquei, eu entro num momento que eu chamo de detalhes do projeto, onde você vai ver todos os detalhes, os anexos do projeto todos vão aparecer aqui, se tem alguma solicitação adicional, se tem alguma tarefa, se tem alguma procuração, se tem alguma atividade. Aqui em cima eu tenho os detalhes do projeto, onde eu acompanho todas as documentações que o cliente enviou na hora de enviar um novo projeto. Inclusive, ó, você pode perceber que dependendo do equipamento que ele escolher, já vem com os datasheets. Aqui do ladinho eu tenho os formulários, que é basicamente, sabe aquelas etapas que você preenche quando o projeto passa de etapa? Então vai aparecer todas aqui, enfim, muitas outras coisas, tá? Inclusive você pode baixar, muitas coisas que você pode utilizar. Você pode faturar um projeto caso ele seja avulso, tá? A questão do faturamento ele pode ser utilizado tanto avulso quanto por automatização. Então existem essas duas formas também, vou já mostrar para você. Aqui embaixo nós temos empresas. O que significa isso? Aqui você cadastra o seu parceiro integrador, tá? Você vem aqui em nova empresa, você pode cadastrar também aqui o seu integrador, inclusive até anexar documentos caso você queira. Assim, quando você finalizar, ele vai criar um cardzinho desse aqui. Dentro do card você vai ver muitas informações do cliente em si. A primeira delas é os dados do projeto, endereço, documentos, o resumo financeiro, né, o quanto ele deve. Aqui eu crio a credencial do integrador. É aqui que eu entrego o acesso a ele. Então, se eu clicar aqui em credencial, em adicionar, eu vou adicionar o nome, qual é o papel da pessoa, o login e senha e o avatar dele. Lembrando que o avatar, se ele já tiver colocado aqui o avatar, ele vai aparecer aqui de forma automática para você escolher. Mas aqui você escolhe login e senha e você entrega o login e senha pelo WhatsApp mesmo para o integrador enviar. Lembrando que depois ele pode alterar a senha, pode fazer o que ele quiser, tá? Daqui a pouquinho eu mostro para vocês como funciona hoje o acesso do integrador, o que ele tem acesso. Não vai ser esse agora o momento. Então aqui do ladinho na aba eu venho a aba de projetos, onde mostra a quantidade de projetos que ele já enviou, potência, estágio e tudo mais. As assinaturas dele, o que são assinaturas? É basicamente
A única forma que o usuário tem de enviar o projeto, ou seja, a única forma que o integrador pode enviar o projeto é incluindo uma assinatura a ele, seja avulsa, seja por projeto, enfim, que você inclui os seus limites. Se você hoje tem problema, caso trabalhe com assinatura, de ficar verificando se o cliente envia aquele projeto daquela potência, entre outras coisas, você vai poder limitar aqui de forma automática, tá? Isso é o que acontece comigo, isso foi muito importante para o meu negócio, perfeito? Aqui do ladinho, eu vou descer, nós temos o banco de dados. A cada momento que passa, nosso banco de dados está aumentando bastante. O que é esse banco de dados? É basicamente um local onde você pode pesquisar, em vez de ir na internet para pesquisar algum datasheet certificado em método. Se eu vir aqui em clicar em detalhes, eu posso visualizar esses arquivos, datasheet certificado em método desse equipamento aqui. E todos os clientes que utilizam o Homologa Mais, depois de aprovados, eles vêm para cá para o banco de dados com todos os projetos que eles cadastram, tá? Então isso é muito interessante. Perfeito? Parte do financeiro, aqui a gente consegue visualizar todos os clientes que têm faturas recorrentes, que têm planos avulsos e todos os valores, além de pesquisar de forma separada o que é recorrente, o que é avulso, tá? Aqui você pode trazer de forma clara e rápida o quanto você faturou, tanto de avulso quanto de projetos. Lembrando que esse faturamento ele pode ser incluído de forma automática, eu vou mostrar isso agora para vocês. Na parte de assinatura, é aqui que o coração do negócio vive. Por quê? Porque todo cliente seu que pode enviar projetos, ele precisa ter uma assinatura. E essa assinatura é você quem cria. Como é que você cria isso? Aqui do canto superior direito, você tem dois cards. Primeiro card, ele fala sobre plano avulso. Então, eu vou clicar aqui, ó. Cliquei. Ele vai abrir um pop-up de criar plano avulso. Aqui no criar plano avulso, você pode criar, sei lá, avulso. Um exemplo. Avulso 2. Não precisa colocar a descrição se você quiser. Você quer cobrar por faixa de potência ou por solicitação? Quando o cliente é avulso, eu quero solicitar por faixa de potência e acredito que você também, porque é o mais comum. O que significa isso? Se na sua tabela de valores lá, você cobra até 10 um valor, até 10 kW pico, até 10 kW um valor, até 20 outro valor, até 30 outro valor, você pode escolher aqui, ó. Então eu quero cobrar por quilowatt pico, você decide. Então eu venho aqui em quilowatt pico. Quantos dias de prazo você quer dar para ele? Eu quero que quando ele manda, ele pague de imediato. Não, eu quero que ele pague com parecer emitido. Vou botar aqui 20 dias, um exemplo, entendeu? Assim você consegue ter uma adequação melhor. Mas, Matheus, eu quero só emitir uma fatura quando o parecer realmente foi emitido. Como é que eu faço? Você pode criar aqui com 15 dias e depois você pode manualmente na tela de financeiro alterar essa data de vencimento, tá? Não tem problema. Então vamos aqui, criar avulso. Quilowatts pico, eu vou colocar aqui um dia porque eu quero que ele envie no ato, né? Então tem a faixa de preço de 0 a 10 kW pico, eu quero cobrar R$500. Vou adicionar mais uma faixa. De 10 a 20, eu quero cobrar R$800. E assim você adiciona até quando você quiser. Depois você cria o plano. Esse plano ele vai aparecer aqui, ó, nos planos avulsos, tá? E o que você vai fazer depois? Você vai vir aqui em atribuir. Quando você clica em atribuir, vai aparecer a lista de todas as empresas. Você vai escolher a pipeline padrão. O plano, você vai escolher que plano é esse, se ele é recorrente, se ele é por projeto. Escolhe o plano que você criou. Vai dar a data de início hoje, se você quiser iniciar hoje. O período de renovação do contrato, isso aqui é muito importante. Por quê? Por duas coisas. Caso você tenha um contrato realmente com o cliente, para ele te ajudar a lembrar sobre esse contrato. E caso você queira colocar aqui um tempo em que você vai ficar renovando ali a conversa com o integrador, por exemplo. Quando é um cliente avulso meu, eu coloco sempre 30 dias. Por quê? Passou 30 dias, o sistema ele vai me avisar e eu vou ligar para o cliente aí, como é que tá? Tá tudo bem? E os projetos, como é que estão? Você ainda vai continuar enviando projetos para a gente? Eu posso liberar para você aqui de novo para você fazer o envio? Isso aqui me ajuda a manter esse contato, né? E essa cadência de ficar basicamente em comunicação ali com o integrador. Então, 30 dias. Aqui vem o pulo do gato. Que pulo do gato é esse? Eu tenho uma opção de gerar cobrança automático. Então, quando o integrador enviar um projeto para mim, com aquela lista de valores que eu criei no meu plano, o sistema ele vai identificar qual é a potência e vai cobrar de forma automática, tá? Então, o trabalho que você tem hoje de ficar cobrando o cliente de forma avulsa, o trabalho que você tem hoje de ficar mandando fatura para ele, você não vai mais precisar ficar fazendo isso, porque o próprio sistema vai fazer isso de forma automática. Só aqui você já consegue ganhar, acredito eu, que uns 15% a mais de eficiência em todo o seu dia do que você faz, beleza? Eu vou criar
fatura de cobrança. Aqui, ó, como eu não selecionei o plano, eu vou selecionar um plano avulso, ele já me traz aqui de forma automática. Eu cliquei aqui em gerar cobrança automática, ele me fala, cobrança por projeto ativa. As cobranças serão geradas automaticamente quando o cliente enviar um projeto, baseado na faixa de preço configurado pelo plano. Aí eu vou atribuir, esse cliente vai vir para cá, e aqui você vai poder desenvolver. Por exemplo, você pode ver que tem muitos que estão com plano. Se eu clicar aqui, eu vejo o ciclo dele, ou seja, quantos projetos ele enviou durante esse período, entre outras coisas, tá? Se eu clicar aqui, eu consigo ver os detalhes, basicamente o total de potência que ele tem de faixa etária, de limite, o quanto ele paga, enfim, todas essas situações, perfeito? Entre outras coisas. No mais, você vai se aprofundando depois, perfeito? Aqui na aba de relatórios, eu tenho também todo o relatório do cliente, o histórico dele, o tempo médio por etapa, a distribuição de projetos, lista de projetos, enfim, muitas coisas que você pode utilizar. Eu não vou estender muito nisso aqui agora, tá? Parte de gamificação. Se você tem uma equipe grande, 2, 3, 4, 5 para cima de colaboradores, a gamificação serve justamente para você medir se essa pessoa está sendo muito produtiva ou não. Em que momento isso é necessário? Pelo menos eu falo por mim. Vou dar só um exemplo bem rápido, tá? Supondo que você tem 10 clientes integradores. 5 está com um suporte, 5 está com outro. E esse suporte aqui, ele está com a gamificação muito maior do que esse suporte, que está cuidando desses outros 5. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que esses 5 integradores que está com esse suporte 1, está dando muito mais trabalho do que esses 5 integradores que estão com esse cliente 2, com esse suporte 2. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu preciso remanejar, entende? Colocar alguns integradores que estão aqui, ó, que estão dando muito mais trabalho para essa pessoa, para que a gente possa equilibrar o trabalho dos dois. Assim eu consigo metrificar o que eu devo fazer para melhorar a eficiência do nosso trabalho, porque, consequentemente, esse integrador 1, esse suporte 1 está bem mais sobrecarregado, está demorando de responder os clientes. Ficou claro? Então é uma possibilidade de como você pode utilizar. Então vamos lá para a parte final, parte de configuração. Deixa eu mudar aqui para minha tela completa. Agora nós vamos fazer duas coisas. Primeiro, configurar o nosso workflow, que é uma etapa importante para você dar os primeiros passos com o Homologa Mais. E nós vamos configurar o pop-up de novo projeto, onde você vai cadastrar quais informações você quer solicitar ao cliente integrador. O brilho do Homologa Mais é exatamente esse, é você configurar da forma que você quer, tá? Não é algo engessado, não é algo que eu vou impor que você tem que fazer dessa forma, é algo que você vai solicitar o que você quiser, da forma que quiser e colocar os prazos que você quiser, perfeito? Então vamos lá para a tela do meu computador novamente. Na tela de configurações, você vai vir primeiramente aqui, ó, em Workflow. No Workflow, você vai ver que você está zerado, sem nenhuma etapa do Workflow, e você vai criar. Você vai vir aqui em cima, ó, em Nova Etapa, cliquei, ele vai te perguntar qual é a etapa, quais são as etapas que você quer colocar. E as etapas nada mais é aqui, pessoal, do que as etapas do processo de homologação. Eu tive um usuário da Homologa Mais que ele perguntou assim, Matheus, as etapas vai ser gerar RT, etapa de projeto, elaborar projeto, etapa de vistoria e finalizou. Não, pessoal. O que você tem que entender é o seguinte, o processo de homologação aqui ele vai muito além disso. Do que nós estamos falando? Projeto novo, que é quando o integrador manda o projeto. Análise inicial, que é quando você faz a análise inicial de toda a documentação para saber se está tudo ok. Vou mudar para a minha tela principal aqui. Eu vou fazer também, além disso, enviar a TRT, vou elaborar a TRT, é mais uma etapa. Eu vou aguardar o pagamento da TRT ou ART, se você for um engenheiro. Depois de aguardando, aí sim eu vou parar a elaboração do projeto. Depois da elaboração, eu vou aguardar o protocolo, se você for da Equatorial Energia, você vai perceber que ele tem 2 protocolos, você sabe disso. Depois eu vou para a vistoria, aí eu vou aguardando o protocolo da vistoria, aguardando a execução da vistoria e depois vai ser finalizado. Então são vários passos que você tem que trabalhar. E eu falo, o Homologa Mais é justamente para isso, para você conseguir mensurar cada etapa e acompanhar cada etapa do processo de forma separada. Então, você não vai estar usando da melhor forma, da forma mais eficiente que o Homologa Mais pode realmente te ajudar, se você colocar ART, elaborar projeto, vistoria e concluído. Ficou claro? Então, voltando para a tela do meu computador aqui, para você entender melhor. No meu processo de homologação, eu tenho lá um novo projeto, análise inicial, erro de documentação, gerar ART, aguardando o pagamento da TRT ou ART, elaborar projeto. Eu coloquei TRT aqui, pessoal, porque eu sou os dois, né? Sou engenheiro eletricista
e sou técnico em eletrotécnica. Então, a gente sabemos que quando a TRT, o valor que o usuário paga é R$ 63, se não me engano. Então é mais barato, porque a RT está 103, ficou claro? Então, por questão de ficar mais barato para os nossos parceiros, eu decidi colocar por TRT. Aí nós vamos por elaborar projeto, projeto indeferido ou reprovado, né, caso aconteça isso, nós vamos para aguardando o protocolo, aguardando o parecer de acesso, que são 15 dias, parecer de acesso emitido sem obra, você pode perceber, parecer emitido com obra, nós vemos aqui a solicitar vistoria, aguardando o protocolo da vistoria, em prazo de vistoria e em atraso de vistoria. E a parte de concluído, tá? Esse aqui é o meu processo de homologação. Criei como, Matheus? Como você criou? Eu vim aqui, ó, nova etapa. Clico aqui, eu escrevo qual é a etapa, ó, novo. Eu gosto de colocar sempre em caixa alta, tá? Novo projeto. Quantos dias você quer? Eu quero um dia útil. Eu quero um dia, eu quero 2, eu quero 3, eu quero 4, eu quero 5. Vou colocar aqui um exemplo, 2 dias. Aí ele te pergunta, contar com dias úteis ou não? Isso aqui para mim é muito importante. Por quê? Porque se eu não contar com dias úteis, principalmente aqui, ó, por exemplo, em elaborar projeto, se eu vir aqui em configuração, você pode perceber que ele está contando com 3 dias úteis. Ou seja, quando o meu projeto chega na parte de elaborar projeto, quer dizer que a RT está emitida, a documentação está tudo ok somente para elaborar projeto. E eu coloco 3 dias úteis, são os dias que eu incluo para a minha engenharia. 3 dias úteis, isso quer dizer o quê? Que se um desses dias for querer bater no final de semana, ele não vai contar no meu prazo. Automaticamente, na minha pipeline, não vai aparecer como atrasado, tá? Como uma tarjazinha vermelhinha, como você viu lá em cima, perfeito? É assim que você vai utilizar. Aqui embaixo nós temos mais uma opção que é notificar no chat quando o projeto entra nesta etapa. O que é isso exatamente? Se eu vir aqui no chat, vou ver se eu pego um projeto aqui, ó. Tá vendo? Ó? É exatamente esta mensagem aqui, ó. O projeto passou de novo projeto para aparecer emitido sem obra. É só um exemplo, tá? É essa mensagem aqui que vai aparecer quando você incluir lá nas configurações, aqui, ó, configurações, workflow, novo projeto e adicionar isso aqui, é aquilo lá que vai aparecer. Ou seja, o Homologa Mais, ele não vem só, eu vou até mudar de tela. O Homologa Mais, ele não vem simplesmente para te ajudar apenas você a melhorar e otimizar o seu processo de homologação. Ele também veio para você abraçar o integrador quando se fala de deixar ele a par de todas as etapas do processo de homologação, de tudo que acontece, tudo que você faz por trás. Porque isso é um gargalo do mercado, que é o quê? As empresas de engenharia muitas vezes faz o que tem que fazer, liga, verifica, abre reclamação, manda e-mail, faz tudo isso. Só que o integrador ele não sabe que você está fazendo isso. Automaticamente na cabeça dele ele pensa, cara, será que essa empresa realmente está cuidando do meu projeto? Aí ele fica te incomodando toda hora. E o projeto tal? E o projeto tal? Você aumenta a cadência de suporte com o integrador, porque ele te pede protocolo, ele te pergunta como é que está o projeto, ele te pergunta o que está acontecendo, o que foi que aconteceu, como é que está. E isso causa uma perca de tempo gigantesca da sua parte. Por isso que eu falo, o Homologa Mais, ele veio justamente para te ajudar no processo de homologação e também abraçar o integrador melhor para ele se sentir mais seguro quando se fala de acompanhar o projeto que está com você sendo homologado. Ficou claro? Vamos voltar para a tela do meu computador. Então, perfeito. Essa notificação ela serve exatamente para esse ponto. Você pode escolher aqui todas as etapas e você vai criando todas as etapas. Você pode mover uma etapa de lugar, caso você queira. Assim você possa fazer da sua situação. Agora, o que você vai ter que fazer aqui dentro além disso? Você lembra de que eu te mostrei aqui na parte de projetos? Eu vou clicar aqui. Dentro do meu workflow, você lembra que eu te mostrei quando eu vim aqui em análise inicial e movi para erro de documentação? Ele vai me aparecer um pop-up pedindo para eu preencher algumas informações. Quais são elas? Que tipo de erro e descreva que tipo de erro aconteceu. Então, para conseguir passar o projeto de etapa, eu vou trazer essas duas informações. Por que isso é importante? Quando você contrata principalmente pessoas que não são tão qualificadas, elas têm um pouco de dificuldade de saber o que fazer e quando fazer. Então, quando essa pessoa você for contratar, quando estiver utilizando o Homologa Mais, ela vai ver que está em vermelho, só um exemplo, tá? E vai saber que tem que fazer alguma coisa, vai ter que passar o projeto de etapa. Quando ela for passar o projeto de etapa, o que vai acontecer? Ela vai saber quais informações ela tem que já ter para conseguir passar o projeto de etapa. Automaticamente isso te dá uma maior, como é que posso dizer, um maior controle
do que está sendo feito e o que não está sendo feito. Quando eu utilizava o Trello há muito tempo atrás, isso era uma dificuldade de quem trabalhava comigo, porque eu falava assim, olha, o projeto está nessa etapa, você tem que fazer isso, isso e isso. E muitas vezes ele não sabia, tá entendendo? E às vezes eu falava 10 vezes, ele esquecia 10 vezes de fazer aquilo, aí passava o projeto de etapa sem ficar verificando aquelas situações. Isso é basicamente, de uma forma bem simples, para lidar com tudo isso. Ficou claro? Vamos lá para a tela do meu computador. Então, perfeito. Preste atenção. Nós temos esses dois tipos de erro, beneficiários e descreva que tipo de erro aconteceu. Se eu vir aqui em configurações novamente, workflow, eu estou vendo aquelas duas etapas que falamos, que é análise inicial e erro de documentação. Se eu vir bem aqui, ó, nesse botãozinho, que eu chamo de configurar condições, cliquei, ele vai me abrir um pop-up para eu configurar as condições. E nós vamos encontrar aqui aquelas mesmas duas condições. Que tipo de erro? Descreva que tipo de erro aconteceu. Perceba-se que aqui eu tenho uma chavezinha chamada enviar no chat. Porque quando essas informações serem preenchidas, eu quero que seja enviado no chat desse projeto de forma automática. Ficou claro? Aqui dentro, se eu vir aqui no lapisinho, eu posso incluir o que eu quiser. Tipo de validação, ele pode ser em checkbox, sim ou não. Campo de texto, lista suspensa, porque eu quero que ele escolha em relação à lista. Um upgrade de arquivo, data, telefone, explicação, colunas, você pode adicionar tudo isso, tá? Se eu vir aqui lá, beleza, que tipo de erro aconteceu? Tá vendo que aqui do ladinho eu tenho uma opçãozinha chamada dependência, ó, vou clicar aqui, ó. O que é isso? O que é esses dependentes? É que quando uma opção for escolhida, se você quiser que o usuário preencha outros tipos de situações, de informações, você pode. Vou dar um exemplo bem básico aqui, tá? Na tela de projetos, você vai visualizar, na tela de projetos, eu vou vir aqui em pop-up de novo projeto, é a mesma situação. Aqui ele me pergunta o seguinte, tá? Tipo de titular da conta contrato, ele é pessoa física ou ele é jurídica? Se for física, ele vai me pedir o RG, CPF ou CNH. Ele vai me pedir o verso da documentação. Se for jurídica, sabemos que são outras documentações. Ele vai me pedir o quê? Cartão CNPJ, contrato social. Show de bola? É isso que eu estou tentando te dizer. Os dependentes nada mais é do que você adicionar informações diferentes quando o usuário escolher possibilidades diferentes. Perfeito? Você vai aprender isso na prática quando você for fazer. Então é basicamente isso. Show de bola? Aqui a gente vai, já falamos bastante sobre essa questão dos prazos. É importante você entender que vai funcionar perfeitamente bem. Show? Vamos lá para a segunda parte, pessoal, que é a parte do projeto, que é o pop-up de solicitação de projetos que eu acabei de mostrar para vocês. Aqui na tela de projetos, no canto superior direito, nós temos o pop-up de novo projeto. Todas essas informações que vocês estão vendo aqui dentro, em dados da empresa, dados do cliente, informações do projeto, fui eu que incluí essas informações de acordo com o que eu achei necessário para incluir. Tá? Se eu vir aqui em Interar Beneficiários, você pode perceber, ó, que ele vai me aparecer um card com as documentações que eu tenho que preencher. O C da beneficiária, porcentagem e fatura da beneficiária. Então vou clicar aqui, ó, vai aparecer uma segunda beneficiária para adicionar. Quer adicionar mais beneficiária? Vou adicionar a terceira. Vou adicionar a quarta, vou adicionar a quinta e aqui é ao infinito e além. Ao infinito e além. Então assim, você consegue trazer quantas beneficiárias você quiser de uma forma rápida, fácil. E até essas informações que você vê aqui dentro, da OC beneficiária, porcentagem, fatura, é você que adiciona. Você pode adicionar qual você quiser. Ficou claro? É assim que você vai desenvolver. Então vamos lá. Vou fechar aqui o pop-up e nós vamos configurar estas opções. Em configurações, vou vir aqui em novo projeto, ó, na abazinha de novo projeto. Aqui embaixo nós vamos ver 3 tipos de campos personalizados, que é empresa, que é cliente e que é dados do projeto. Você lembra que está dividido em 3 partes lá? Empresa, cliente e dados do projeto? É a mesma situação. O que você vai fazer agora? Você vai simplesmente criar um campo. Quando você cria um campo, ele vai te perguntar qual é o nome do campo, que tipo de campo é, né, que é a validação dele, se é texto curto, se é texto longo, se é número, se é sim ou não, se é data, se é arquivo, se é seleção, se é GPS. Essa questão do GPS é uma coisa importante, por quê? Porque quando você solicitar a localização dele, é importante que seja GPS, para o sistema entender que essa localização ela tem que bater lá na tela de mapas, que é aqui em cima, ó, tá? Tem que vir para cá, ó, na tela de mapas, tá bom? Vou vir aqui em novo projeto, criar um novo campo e eu vou escolher, vou colocar aqui, ó, teste de vídeo, só um exemplo, tá?
Eu vou colocar aqui como seleção. Que seleção? Vou colocar aqui como sim ou não. Eu quero que seja um campo obrigatório. Você pode escolher se ele vai ser um campo obrigatório. Já incluí 2, né? Tá beleza. Eu vou perguntar se ele quer exibir no card do projeto. Ou seja, quando essa informação for preenchida, você quer que essa informação saia no card do projeto? Apareça lá no cardzinho, lá na parte de projetos. Eu vou já te mostrar essa situação. E eu quero que este campo seja dependente de outro campo. O que isso significa? Que quando uma pessoa preencher outra informação, quer que esse campo apareça depois? Não é esse caso. Eu não vou me aprofundar nisso agora, tá? Mas eu vou criar aqui, ó. Criei. Perfeito, apareceu aqui, ó, teste de vídeo. Show? Já incluí isso bonitinho. Se eu atualizar a página aqui e voltar lá na parte de projetos, se eu abrir agora novamente o pop-up de novo projeto, você vai perceber que ele já está aqui, ó, teste de vídeo. Ainda escrevi errado. Ainda eu venho, escolho sim ou não, que foi o que eu escolhi. Mas olha que interessante, tá vendo que ele tem a possibilidade de sim ou não? Vamos criar dependentes a esse sim ou não. O que significa? Quando eu clicar no sim, vai aparecer outras informações para eu preencher. Se eu aparecer no não, vai aparecer outras informações distintas ali, separadas, outro tipo, para você preencher. Vamos configurar isso? Vou vir aqui, ó, em configurações, novo projeto, teste de vídeo. Vou clicar aqui, ó. Aqui eu consigo ver tipo de campo, tudo bonitinho, beleza, tá? Tudo certinho, ou seja, aqui tá ok, você não mexe aqui. Aí eu vou vir aqui, ó, gerenciar dependentes. O que significa? Significa que eu posso criar dependentes. Eu vou criar aqui um novo dependente, onde eu vou pedir a CNH em tipo de número quando exibir o campo de sim, tá? Eu não quero que seja obrigatório, você pode adicionar, se você quiser adicionar para exibir um card, você pode também. Criei. E eu quero adicionar um novo campo dependente que seja RG também. Eu vou colocar em forma de update, tá? Só para ficar diferente, em forma de arquivo aqui. Quando a resposta for não, tá vendo? Ó? Então eu tenho 2 dependentes. Eu tenho o CNH quando for sim e eu tenho o RG quando for não. Então se eu atualizar aqui a página novamente, que é só para ele atualizar lá a lista do pop-up, eu venho em projetos, que é para atualizar essa lista aqui, para aparecer de forma correta. Tem aqui o teste de vídeo, as 2 opções. Se eu clicar sim, ele vai me trazer a opção de CNH. E se eu clicar não, ele vai me trazer a opção de RG, que é pop-up, para você preencher. Ficou claro? É para isso que servem os dependentes. Então você vai utilizar isso da forma que você achar melhor. Perfeito? Então aqui você configura dados da empresa. O que são dados da empresa? São dados que você quer que a empresa preencha, a empresa que está enviando o projeto preencha, tá? Eu particularmente peço o nome do solicitante e o telefone de contato. Perfeito? Vou apagar esse aqui que nós criamos, que é o teste de vídeo. Dados do cliente. Você vai pedir o quê? Eu peço o titular da conta contrato, que é aquele que nós vimos, né? Se ele é pessoa física, se ele é jurídica, e eu cadastrei as informações que eu quero que apareça quando for pessoa física, quando for pessoa jurídica, apareça também outras informações, que foi o que você viu lá, tá bom? E eu pergunto também se o projeto ele é novo ou ele é ampliação. E por último, nós vemos aqui os dados do projeto, que são todas as informações que eu peço para o usuário preencher dos projetos que ele envia. Então, anexar a fatura geradora, se tem alguma observação importante sobre a geradora, a zona de instalação, se é urbano ou se é rural, se teve troca de titularidade, se terá beneficiária, a procuração autenticada, localização da instalação. Você pode ver que ele está em modelo de localização, como eu te sugeri. Foto do padrão de entrada, aqui é a corrente disjuntor do padrão de entrada, foto da fachada, foto adicional, que não é obrigatório, você pode verificar aqui, ó, nem foto da fachada e nem foto adicional ele é obrigatório. E perguntando se o cliente tem transformador próprio. É basicamente essas informações aqui que você vai visualizar justamente aqui, ó, em projetos, canto superior direito, foto de novo projeto, tá bom? Aqui você vai conseguir visualizar exatamente aquelas mesmas informações. Dados da empresa, dados do cliente e dados do projeto. O que é importante também dizer aqui no pop-up de novo projeto que você não configura lá é a parte de equipamentos. O que é a parte de equipamentos? É onde o usuário vai informar o equipamento que ele está utilizando. Então, por exemplo, Matheus, os meus clientes enviam normalmente uma folha com a documentação. Eu posso continuar utilizando isso? Pode. Só que você não vai conseguir ter tudo que o sistema tem a te entregar. O que isso significa?
Porque a parte de equipamentos ele vai contar a potência pico, potência em quilowatts, a cobrança que ele tem que fazer, ele vai te dar os datasheets de forma automática, tudo isso utilizando equipamentos. E eu te falo por conta própria, tá? Vou até mudar aqui a tela. Eu sei que, talvez, se você utiliza a lista lá, que o cliente manda a lista, Matheus, se eu trazer isso aqui para o integrador, ele vai achar ruim. Eu te falo por conta própria. Os integradores que eu tenho dentro da minha empresa, que são mais de 40, nenhum reclamou sobre isso, tudo bem? Por quê? Porque eu entreguei uma visão diferente. Que visão é essa? Eu entreguei a visão de que isso aqui é para melhorar e aproximar ele de um profissionalismo bem maior para dentro do negócio dele. Então, vai facilitar a vida dele com o tempo. Eu sei que a questão do hábito causa um pouco de trabalho, digamos assim, né? Só que é algo que vai ser bom para eles. Você trazendo essa visão para eles, eles não vão reclamar disso aqui, pode ter certeza. Perfeito? Voltando aqui para a tela do meu computador. Quando eu adiciono um inversor, você pode já puxar aqui do banco de dados. Então, Matheus, no meu, eu estou vendo aqui que não tem nenhuma informação. Por que não tem? Porque no meu aqui, primeiro, eu já tenho inversores cadastrados. E também eu utilizo aqui a lista do banco de dados. Se eu venho aqui em configurações, lá na última etapazinha de equipamentos, você pode perceber que eu tenho uma informação de quê? De banco comunitário. O que significa isso? Significa que você pode optar para utilizar naquela lista de inversores que você viu, o nosso banco de dados, que é basicamente todos esses materiais aqui. Por que isso é interessante? Porque todos esses equipamentos já vêm com datasheet e certificado de Inmetro se for inversor, tá? Se for inversor, você pode perceber, todos eles têm datasheet e certificado do Inmetro. Todos eles têm datasheet e certificado do Inmetro. Então, quando você traz isso, se seu cliente escolher lá no pop-up de novo projeto um equipamento que veio do banco, automaticamente, quando você for ver os dados do projeto, ele já vai te entregar o datasheet e o certificado do Inmetro de forma automática, tá? Mas, Matheus, eu não quero, tudo bem, o teu vai estar zerado aqui, você pode incluir, pode verificar que quando você entrar, o teu vai estar zerado, para você criar o seu próprio banco de dados. Então, venho aqui, ó, em cadastrar novo equipamento. Aqui você vai cadastrar o fabricante, o modelo, a potência, e aqui você vai pedir para os seus integradores mandar o certificado do Inmetro e o datasheet. Matheus, é obrigatório o cliente enviar o certificado, o Inmetro, o datasheet, na verdade? Não. Você coloca eles como obrigatório ou não, se você quiser. No meu caso, pelo menos para inversor, pelo menos o datasheet é obrigatório quando ele vai cadastrar, beleza? O certificado ele não é obrigatório. Mas para o inversor, se eu cancelar aqui, ó, e vir para inversor, datasheet, eu venho adicionar módulo, perdão, cadastrar novo módulo, e aqui tem só o datasheet para ele preencher. Fabricante, módulo, potência e datasheet. Como é que eu coloco? Eu não quero que nenhum seja obrigatório, Matheus. Eu vou clicar fora aqui, vou fechar o pop-up, vou vir lá em configurações e equipamentos. Aqui, ó, eu tiro a exigência de colocar datasheet. Então, se eu clicar aqui, todos os projetos, todos os equipamentos que o cliente for cadastrar, ele não vai ser obrigatório o datasheet, tá? Se eu clicar aqui, ele vai ser obrigatório. Se eu clicar aqui também, ele vai ser obrigatório o Inmetro. Ficou claro? Aqui eu vou utilizar o banco de dados, perfeito? E aqui eu vou tirar aquele equipamento no projeto. Sim, isso é uma opção, você tirar aquela opção deles incluir o pop-up de novo projeto, só que você vai criar uma deficiência gigante no projeto, no sistema. Por quê? Porque você não vai conseguir identificar de forma automática a potência que ele tem, o quilowatt que ele tem, não vai poder utilizar a automatização de cobrança, então não faz sentido no meu ponto de vista, tá? Então vou desligar aqui, ó, aqui ele fala, desabilitando equipamentos nessa pipeline. Ao desabilitar os equipamentos no formulário de criação do projeto desta pipeline, as seguintes funcionalidades não estarão disponíveis para projetos criados nela. Cálculos automáticos de potência pico, cálculos de potência, validação de limite de plano, registro de inversores e módulos vinculados ao projeto e relatórios de dashboards que demandam os dados de equipamentos, tá? Então eu recomendo você não desativar. Só vou desativar aqui o banco comunitário e vou desativar também a obrigatoriedade de colocar Inmetro, porque eu também não peço para o cliente enviar o Inmetro, tá perfeito? Aí aqui você pode muito bem gerenciar sua lista de equipamentos, tanto que a empresa de engenharia criou. Então, se você vir aqui na parte de projetos, novo projeto, se eu criar aqui um equipamento pelo meu acesso da engenharia, ele vai vir para cá, ó, configurações criados pelo engenharia. Mas se o integrador enviar no acesso dele,
vai aparecer aqui, ó, criados pelo integrador. E aqui você pode manusear da forma que você achar melhor. Perfeito? Entendidos? Então você agora já sabe tudo que você precisa para iniciar no Homologa Mais, tá? Só que antes de finalizarmos, eu quero mostrar para você agora como você cria o acesso rapidamente e eu vou mostrar também o acesso do integrador, tá? Para você ver como é que funciona dentro do acesso dele. Como é que você cria o acesso? Você vem aqui ó, na etapa de empresas, entra dentro da empresa que você cadastrou, no canto superior direito aqui, ó, você vai vir criar credenciais, vai colocar o nome dele, o papel dele, vai colocar o login e a senha, tá bom? E aí você pode colocar o avatar caso não tenha. Criou a credencial? Perfeito. O que você vai ter que fazer? No mesmo login que você entra aqui no homologamais.com.br.authentic, você vai vir e vai colocar a senha dele. Tá vendo? Você vai vir e vai colocar a senha dele. Você vai colocar aqui. Perfeito, tá? Entrei no acesso do integrador. Esse aqui é o acesso do integrador. O que isso significa? Que aqui é o acesso que o cliente seu vai ter acesso, perfeito? Ele vai ter também um dashboard, bem simples aqui, eu vou passar rapidamente, porque essa não é a intenção de te mostrar agora. Vai ter o mapa que falamos, com todos os projetos dele, tá bom? Também vão aparecer aqui. Ele está carregando, está puxando a localização e vai trazer aqui. Nós temos a parte do chat, que aparece todas as informações do chat do usuário, para ele poder conversar. Nós temos a parte de pendências. Lembra que eu te falei? Quando você cria uma tarefa e coloca lá como pendência do cliente, vai aparecer aqui especificamente nessa área de pendência, para ele poder responder. Não precisa se preocupar com isso agora, porque eu vou criar outra aula falando exatamente como utilizar essa parte de pendência, tanto no seu acesso quanto no acesso do cliente integrador. Aí nós vemos a parte do pipeline, onde ele vê todos os projetos dele e tal. Ele consegue visualizar tudo aqui. Inclusive clicar em filtro e conseguir ter vários filtros aqui para poder utilizar. A parte de procuração, sim, tá? O usuário pode criar uma procuração de forma automática utilizando o Homologa Mais. Se ele clicar aqui, ó, ele vai poder escolher tanto os projetos que ele já tem em andamento, quanto gerar sem ART. Você vai perceber que ele vai trazer aqui, ó, todos os projetos desse cliente. Ou ele pode gerar assim. Vou criar gerar assim, que é o mais comum, né? Ele vai preencher as informações, lembrando que essas informações também é você que inclui aqui, tá? Da forma que você quiser. Avança para o preview, ele visualiza aqui o preview com todas as informações. Pode perceber que ele vai trazer a data de forma automática, né? Hoje é dia 1º de março. E eu vou gerar em ART, ele vai conseguir visualizar aqui de forma automática a ART. Ficou claro? Esse aqui é o modelo de ART que ele trouxe para a gente. Você pode colocar da forma que você quiser. Então, show de bola, ele vai vir aqui para o histórico, vai aparecer aqui e tudo mais. A parte de faturamento, sim, o integrador também tem a parte de faturamento, que é onde ele consegue visualizar o total que ele tem pago, os pendentes, faturas vencidas. Você também faz o cadastro lá no seu acesso de engenharia, do seu Pix, para ele já ter acesso aqui de forma rapidamente, se ele quiser copiar, ele pode, tá? E a minha assinatura, tá bom? Minha assinatura, você pode visualizar que é a assinatura dele, ou seja, quantos projetos ele enviou dentro dessa assinatura, tá vendo o plano dele, os limites do plano dele, tudo certinho ele consegue visualizar aqui. A parte de relatórios dele, que é a potência pico, potência em kW, potência em kW pico total que ele já enviou, e a parte de configurações, onde ele vai ver as configurações dele, os dados dele bonitinho, inclusive trocar a senha e tudo mais, tá? Lembrando que você pode também utilizar o sistema em PWA, que é basicamente um programa que você vai poder cadastrar dentro do seu computador, seja no acesso integrador, seja no acesso seu, tá bom? Pessoal, é basicamente isso, Homologa Mais, tá? Eu tentei trazer aqui pelo menos os primeiros passos para você conseguir entender tudo isso, do que isso vai te proporcionar, mas existem várias outras coisas. Deixa eu entrar aqui no acesso da Fera de Engenharia rapidamente. Aqui em gamificação, você tem automações de chat, caso você queira automatizar um chat para mandar uma mensagem automática nos clientes quando você quiser, ou seja, só dar um exemplo, tá? Quando um projeto ele está aguardando um parecer de acesso, tem 15 dias de prazo, sabemos disso. E você quer enviar uma mensagem de forma automática no acesso do projeto, dizendo o seguinte: olha, seu projeto já tem 5 dias, estamos verificando se ele já foi aprovado. Ou seja, você não vai precisar realmente mandar essa mensagem para informar isso, e o sistema já vai te mandar, e ele vai criar uma tarefa de forma automática dizendo para você realmente visualizar se aquele projeto foi aprovado ou não. Então são várias coisas que dá de você fazer. Notificações gerais, então quando você cria uma notificação geral, eu vou criar aqui só a fim de
de didática, tá? De todo jeito aqui que eu vou criar. Então, beleza, ó. Apertei em criar. Você pode perceber que ele vai trazer uma mensagem de forma automática, que isso vai aparecer para todos os usuários, seja você, seja seus colaboradores, seja seus clientes integradores. Vai aparecer aqui para todos. Em que momento eu utilizei isso aqui? No momento do carnaval, tá? Quando eu falei para todos os usuários aqui, ó, uma mensagem informando que a gente ia entrar em recesso de tal dia, não iríamos ter horário disponível, ficou claro? Então eu utilizo exatamente para esse tipo de situação. Aqui você vai poder utilizar também pop-ups promocionais para clientes específicos, tá? Se eu clicar aqui, ó, eu posso escolher a imagem para mobile e para desktop. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando o usuário entrar dentro do Homologa Mais, sua empresa cliente, se for um projeto avulso, por exemplo, você pode colocar uma imagem promocional, envie tanto projeto e ganhe tanto, envie um e ganhe outro, enfim, o que você quiser colocar lá para essa pessoa visualizar quando estiver utilizando o Homologa Mais para ver os projetos que ele já tem em andamento. Instiga a vontade dele por querer te enviar mais, né? Sabemos como é integrador hoje avulso. Enfim, tudo isso aqui você vai poder utilizar e muito mais. Solicitações adicionais, parte de uso de colaboradores que você pode adicionar. Então, pessoal, são muitas coisas que você vai poder desenvolver. Lembrando também que quando você vir aqui no avatar no canto superior direito, você vai ver o seu plano. Tá? Você vai ver aqui o seu plano que você pode assinar. Clicar aqui, ele vai te levar ao checkout para você fazer o pagamento. Quando você fizer o pagamento, vai aparecer aqui em cima o dia que você pagou, até quando vai desenvolver, o dia que vai vir a próxima fatura. Se você quiser cancelar, também vai ser por aqui. Quando você cancelar e seu mensalidade estiver vigente, você vai poder utilizar enquanto ainda estiver vigente. Você vai poder desenvolver tudo isso, tá? Lembrando que quando você faz a utilização pela primeira vez, eu vou até mudar para minha tela principal, quando você faz a utilização do Homologa Mais pela primeira vez, você vai ganhar 7 dias de forma gratuita para você utilizar, tá? Esse vídeo está sendo desenvolvido para você no canto superior direito ali, não sei se você veio por lá, na hora que você se cadastrou, e você vai poder utilizar durante 7 dias e depois fazer o pagamento se você achar pertinente continuar com o Homologa Mais. No mais, eu vou deixar aqui, ó, do lado direito, vai vir muitos outros vídeos de academia, tá? Cliquei aqui em academia, vai ser adicionado vários outros vídeos falando sobre outras funcionalidades mais a fundo do Homologa Mais, para você poder utilizar da melhor forma possível, tá? Outra coisa também que é bem interessante dizer, deixa eu mudar aqui para a tela, né? Quando eu mudo para a tela, tem a parte de academia aqui, ó, academia. Você vai conseguir visualizar vários outros vídeos utilizando o sistema mais a fundo, tá bom? Então eu vou sair aqui. O que eu quero dizer? Quando você faz a aquisição do Homologa Mais, você tem direito a uma reunião de integração, onde eu ou alguém da minha equipe vai te ajudar a desenvolver todo o seu processo de homologação. Tudo isso que eu te ensinei aqui a fazer, muito mais, a nossa empresa vai te ajudar a desenvolver tudo isso para ficar redondo o mais rápido possível. Ficou claro? No mais é isso, espero que vocês tenham gostado. O Homologa Mais hoje é a ferramenta mais completa para gerenciamento de projetos fotovoltaicos e use a seu favor. Eu tenho certeza, sem dúvida nenhuma, que o Homologa Mais vai te ajudar e muito a otimizar o seu tempo e trazer mais profissionalismo para os seus parceiros que você já tem e para aqueles que você vai fechar na reunião de fechamento. Então, fique com Deus, até a próxima.